A Torre de Babel, uma história de orgulho, confusão e a soberania divina, o mistério das línguas e o passado remoto. Você já se pegou pensando na vasta tapeçaria de línguas que tecem a comunicação humana ao redor do globo? Por quê? Em um mundo tão interconectado pela tecnologia e pela busca incessante por unidade, ainda nos deparamos com barreiras linguísticas tão profundas? Essa diversidade, que por vezes nos une e por outras nos desafia, tem uma origem que remonta a um dos relatos mais intrigantes e significativos dos anais bíblicos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada milenar, de volta ao livro de Gênesis, capítulo 11, para desvendar a enigmática história da Torre de Babel. Uma narrativa que não é apenas um conto antigo, mas um espelho da natureza humana, de suas ambições e da infalível soberania divina. Prepare-se para compreender os personagens, os motivos por trás de um projeto monumental e a intervenção divina que para sempre alterou o curso da comunicação e da dispersão da humanidade. Um novo começo, a unidade de um mundo pós-dilúvio. Para apreendermos a plena dimensão do que aconteceu na Torre de Babel, é essencial que retornemos ao seu contexto. Imagine um mundo recém-purificado, renascido das águas do grande dilúvio. A humanidade, reduzida às poucas almas salvas na Arca de Noé, estava começando um novo ciclo de repovoamento da terra. Naqueles dias primordiais, havia uma singularidade que tornava a comunicação incrivelmente simples e direta. O texto sagrado nos informa que toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Pense na profundidade dessa unidade. Cada ideia, cada sentimento, cada instrução era compreendida por todos, sem qualquer barreira ou mal-entendido decorrente da linguagem. Era um cenário de perfeita intercomunicação. Foi nesse pano de fundo, de total unidade linguística, que os descendentes de Noé, migrando do Oriente, descobriram uma vasta e fértil planície na terra de Sinear. Esta região, historicamente associada à antiga Mesopotâmia, o berço de grandes civilizações, oferecia as condições ideais para o assentamento e o florescimento de uma nova sociedade. E ali, eles decidiram fincar suas raízes e construir um futuro. Ambição humana, construindo um nome, não um legado divino. Uma vez estabelecidos na planície de Sinear, a chama da ambição começou a arder intensamente nos corações dos homens. Movidos por um desejo profundo de permanência e autoafirmação, e talvez por um medo latente de serem novamente dispersos pela terra, como ocorrera após o dilúvio, eles conceberam um projeto de magnitude sem precedentes. Com uma inovação tecnológica para a época, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Essa técnica, que permitia a produção de materiais de construção mais duráveis, utilizando betume como argamassa, revelava uma habilidade e um engenho notáveis. No entanto, o verdadeiro cerne da sua audácia não estava na técnica, mas na intenção por trás da obra. Suas próprias palavras ecoam em Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Analisemos cuidadosamente esses objetivos, pois eles são a chave para entender a transgressão. O anseio por fazer um nome para si mesmos é um claro indicativo de orgulho humano e uma busca desenfreada por glória própria, em detrimento da glória de Deus. Não era uma construção para louvor ou adoração ao Criador, mas para a exaltação do homem. A ideia de uma torre cujo topo chegue aos céus
não buscava a comunhão com o divino, mas sim uma tentativa de desafiar ou até mesmo superar a soberania de Deus, de estabelecer um ponto central de poder e controle humano. E, por fim, a preocupação em não sermos espalhados sobre a face de toda a terra ia diretamente contra o mandamento divino, dado a Noé e seus filhos em Gênesis 9:1, para que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra. Portanto, a Torre de Babel não era meramente uma maravilha arquitetônica. Era um monumento à arrogância, à desobediência e a uma tentativa velada de frustrar o plano de Deus para a dispersão e a diversidade da humanidade. A intervenção divina, olhando de cima para as intenções humanas. Diante daquela colossal demonstração de orgulho e do desafio explícito ao seu propósito, a narrativa bíblica nos revela uma ação direta e decisiva de Deus. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Gênesis capítulo 11, versículo 5. É crucial entender que a expressão "o Senhor desceu" não sugere uma limitação da onipresença divina. Antes, é uma linguagem antropomórfica utilizada para enfatizar a atenção particular e a intervenção intencional de Deus naquele momento específico. Ele não foi pego de surpresa. Ele observou com toda a sua sabedoria não apenas a magnitude física da construção, mas, acima de tudo, a intenção profunda e rebelde que residia nos corações daqueles construtores. A avaliação divina é apresentada com uma clareza impressionante. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isso é o que começam a fazer, e agora nada os impedirá de fazer o que intentam. Gênesis capítulo 11, versículo 6. A preocupação de Deus não se centrava na capacidade humana de erguer grandes construções, mas sim na direção que o coração humano estava tomando. Essa unidade, que poderia ser usada para o bem e a glória de Deus, estava sendo corrompida pela soberba e pela autossuficiência. Com uma só língua e um propósito egoísta, a humanidade, em sua rebeldia, poderia avançar sem limites na prática do mal e no desvio do plano divino para a terra. A unidade, antes uma bênção, tornava-se um perigo quando voltada contra o Criador. A confusão das línguas, o fim da unidade e o início da dispersão. Com uma decisão divina imutável, a ação de Deus foi imediata e transformadora. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais a língua um do outro. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Em um instante, a unidade linguística que havia sido a espinha dorsal daquele projeto ambicioso foi desmantelada. O que era uma comunicação fluida e perfeita transformou-se em um caos sonoro. Os trabalhadores, antes coordenados, agora não conseguiam mais se entender. Ordens se tornaram ruídos incompreensíveis, planos elaborados desmoronaram em mal-entendidos, e a colaboração, antes vital, tornou-se impossível. O grande projeto da Torre de Babel, impulsionado pelo orgulho humano, chegou a um abrupto e inevitável fim. A Bíblia registra as consequências diretas dessa intervenção. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Gênesis capítulo 11, versículo 8. A dispersão da humanidade, que eles tanto temiam e tentavam evitar com a construção da torre, foi exatamente o que a intervenção divina provocou. E por ser o lugar onde a comunicação foi rompida e a confusão instalada, aquela localidade recebeu um nome que ressoaria com o evento: Babel. A palavra Babel tem uma sonoridade semelhante à palavra hebraica Balal, que significa confusão. Assim, Gênesis 11:9 conclui: por isso se chamou o seu nome Babel,
porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A Torre de Babel tornou-se então um memorial perpétuo da vaidade humana e do poder de Deus, em reverter os planos que se opõem à sua vontade. As lições eternas da Torre de Babel: humildade, obediência e o plano divino. A história da Torre de Babel não é apenas um relato distante da antiguidade, mas um paradigma intemporal que ecoa lições profundas para a nossa própria existência. Ela nos confronta com as severas consequências do orgulho humano e da ambição desmedida. Quando a humanidade tenta se elevar acima de Deus, o resultado inevitável é a fragmentação e a ruína. A narrativa de Babel é um testemunho irrefutável da soberania de Deus. Nenhum projeto, por mais grandioso ou bem-intencionado que pareça aos olhos humanos, pode frustrar ou impedir os propósitos divinos. E de uma forma magistral, este relato bíblico nos oferece a explicação teológica para a rica e complexa diversidade de línguas que hoje permeia o nosso mundo. Essa diversidade, embora por vezes desafiadora, é também um reflexo da complexidade e da beleza da criação divina. Acima de tudo, a história da Torre de Babel serve como um poderoso lembrete da importância vital da humildade diante do Criador, da obediência aos seus mandamentos e do reconhecimento do nosso devido lugar no vasto e perfeito plano de Deus. Que essa narrativa milenar nos inspire a examinar nossas próprias motivações, a buscar a glória de Deus em todas as nossas construções e a edificar nossas vidas e comunidades com um coração submisso e voltado para aquele que é o Alfa e o Ômega. Se você foi abençoado e desafiado por essa profunda exploração da história da Torre de Babel, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos na Palavra de Deus e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender com essa sabedoria milenar. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você.